quarta-feira eu perguntei quem não tinha o livreto ainda. Conseguimos atender a maioria. Ficaram 2 ou 3 pessoas, uma delas era a Cristiane, consegui atender. Quem estava na quarta, lembra quem levantou a mão que tinha ficado sem o livreto? Na quarta-feira? É alguém que está aqui hoje? Que estava na quarta e estava sem o livreto? Dos 40 dias? Era você que estava na quarta e levantou a mão? É? Então, Julian, entendi. Ótimo. Pronto. Tem mais alguém que está sem o livreto dos 40 dias? A Ana Lúcia lá no fundo, Juscelino, e agora? Vai dar briga. Eu vou rasgar 20 dias para cada um. É? Joia. Atende a Ana Lúcia. Isso. Eu tento achar mais uma, mas daí você me cobra. Tá bom? Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Me ajude, eu preciso do Senhor nessa manhã. Mais uma vez. Que o Espírito do Senhor, Ele me dê graça e sabedoria. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Deixa eu ver como é essa tradução aí. Aqui já fala diferente. Ó. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Entre 80 e 120 litros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo, lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória, seus discípulos creram nele. A história é conhecida. A história que fala do momento em que Jesus transforma a água em vinho. Dentro dela tem uma questão que tem gente que gosta de polemizar, tem gente que gosta, né? E faz parte, é lícito e tá tudo bem. Então vai ter gente que não era vinho, era um suco de boa qualidade, não era vinho, era vinho. Pronto, ponto. Não precisa ficar com medo de falar que era vinho. O problema não está no vinho, está na garrafa. O problema é do vinho sair da garrafa e vir para a boca do cristão nos dias em que vivemos. É esse que é o problema. Ali era assim, era vinho. O povo estava participando de uma festa, e as festas elas eram muito bem elaboradas, muito bem produzidas,
extremamente organizadas. E dentro dessas festas tinha aquele que era o mestre de cerimônia, aquele que cuidava de tudo, aquele que verdadeiramente não deixava nada dar errado. E esse rapaz, ele está ali contribuindo da melhor forma naquela festa. Só que a Bíblia ensina para nós que algumas coisas são importantes para nós observarmos quando nós precisamos de algo na nossa vida. Aí nós vamos pontuar. Então era um casamento em Caná da Galileia. Nesse casamento, Jesus estava ali. Ele foi convidado a estar ali. Ele estava ali. A mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, não é mãe de Deus. Isso é importante dizer. Tem gente que entende que é mãe de Jesus e mãe de Deus é a mesma coisa. Não é. É mãe de Jesus, homem. Falamos disso, inclusive, na escola bíblica, que daqui a pouco nós vamos para a escola bíblica. Então, a mãe de Jesus estava ali, discípulos, pessoas próximas a Jesus também estavam ali. Não sabemos ao certo quem era a família que faz esse casamento, não sabemos maiores detalhes da quantidade de pessoas que tinha. O que nós sabemos a festa está andando. E a festa andando, em algum momento, um imprevisto acontece. Qualquer um de nós estamos sujeitos a imprevistos. Qualquer um. A pessoa vai viajar, às vezes um imprevisto acontece numa viagem. A irmã Maria, outro dia, ano passado, acho, esse ano, não lembro, foi viajar, daí o carro da pessoa que leva e traz deu problema e teve que ficar mais tempo, e eu aqui querendo comer queijo, e ela lá moendo café. Eu sei, a senhora não contou nada, mas eu sei que a senhora estava fazendo lá, porque eu perguntei para a turma. Os imprevistos eles vão acontecendo. Você vai fazer uma viagem, dá um imprevisto, você vai para o trabalho, no trabalho muitas vezes acontecem imprevistos. Em casa, os imprevistos acontecem, é normal. É normal quando um imprevisto ele acontece. Então, Jesus estava num casamento, tudo muito bem organizado. Os convidados, tudo certinho, os noivos, tudo certinho, a festa acontecendo, tudo certinho. Só que aí não dá para dizer. Eu, pelo menos, não vou me arriscar a dizer o porquê. Mas em algum momento chega a informação, acabou o vinho. Se acabou o vinho porque eles beberam demais, eu não sei. Se acabou o vinho porque haviam comprado pouco vinho, também não sei. Se acabou o vinho porque de alguma forma alguém trouxe algum tipo de desconforto. Eu não sei se vocês vão lembrar. Eu lembro de um sobrinho que casou e teve uma empresa que havia sido contratada para servir espetos. E ali, em um dado momento, o povo querendo comer espeto. Você é convidado para o casamento, você quer comer, sim ou não? Vai lá. Ninguém mandou convidar, já que convidou, não quer comer, né? E em um dado momento, o povo querendo comer espeto. E não apareceu o espeto, foram saber o que está acontecendo, por que não está. A gente está controlando, a empresa contratada, controlando para liberar o espeto. E eu não sei, o tipo da caixa de armazenamento, se era cooler, se era isopor, não sei falar. Estava com um monte de espeto lá. E a empresa segurando, porque depois o pessoal foi embora, acabou a festa, sobrou, o que foi contratado está pago, e o que sobrou leva de volta para vender para outra festa. Não sei se você entendeu o raciocínio.
Então é importante tomar cuidado. Às vezes pode ser, não estou dizendo que foi, mas pode ser que alguém estava controlando ou alguém estava fazendo alguma coisa. O importante para a gente pensar é: o vinho acabou. Imprevistos acontecem. E ali Jesus estava naquele lugar e a informação ela chega na Maria. Eu acho legal a gente olhar com a ótica que assim, a Maria estava ali como qualquer outra convidada. E quando você está em algum lugar, a informação chega em você. Então a informação chegou. Não é que foram direto procurar a Maria. Não é que foram direto procurar a Maria. A informação ela chegou. E quando a informação chega, a Maria, aí sim, e isso é legal a gente observar, chegou nela a dificuldade, mas ela não tinha condição de resolver aquele problema. Tanto que a referência dela para resolver problema era Jesus. Quem era a referência de Maria, da mãe de Jesus, para resolver uma questão? Só que ainda é mais interessante o final do texto. Deixa eu ver. Imaginei. Está aqui ainda. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Pronto. Era o primeiro. Então, ele ainda não havia curado o cego, o paralítico, ele ainda não havia ajudado o mudo vir a falar novamente, ele ainda não havia libertado ninguém de demônio, ainda não havia feito nada. Mas a referência que ele era aquele que era o Cordeiro de Deus que havia vindo, que veio para tirar o pecado do mundo, já estava sobre ele. Você vê a importância. Jesus ainda não tinha feito nada, mas ele já era uma referência. Isso é importante para a gente pensar no nosso contexto do dia a dia. Que tipo de referência nós temos sido na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja? Qual é a referência que nós temos sido? O Celso, ele não anda bonzinho, né? Aliás, nas suas orações, coloca o Celso nas suas orações. Ele está sofrendo aí com uma crise de labirintite e por conta disso ele não tem participado das atividades nesses dias. Mas é interessante que o Celso é uma referência que a turma vai e procura o Celso, pergunta do Celso e vai, cadê o Celso? E assim por diante, né? Tanto que hoje de manhã eu estava ainda lá em casa finalizando para vir para cá, falei: Carlão, vai lá dar uma olhada se o som está ligado, porque quem costuma ligar o som é o Celso. O Celso não está aí ainda, provavelmente o som não vai estar ligado. Ele veio, de fato estava desligado o som, porque é quem costuma fazer. Estou conversando com você, falando assim, se tornar uma referência lá no seu local de trabalho, o patrão, a patroa poder olhar e falar assim: fulano, Beltrano é a referência. Quando eu preciso de alguém, quando eu preciso de ajuda, quando eu preciso que alguma coisa além seja feito, é o fulano, é o Beltrano, e eu não preciso nem me preocupar, porque eu sei que essa pessoa vai estar ali pronta para me ajudar, né? Dentro da sua casa, dentro da sua família, você ser uma referência aonde você quando algum do seu familiar precisar de ajuda, você estiver ali, ou você estará ali pronto para ajudá-lo. Bom, enfim, chega a informação: não tem vinho. Maria não podia fazer nada, mas ela conhecia a referência. Muitas vezes nós sabemos de problema e de dificuldade que as pessoas estão enfrentando e nós não podemos fazer muita coisa, às vezes nós não podemos fazer nada, mas nós conhecemos a referência. Diga amém, diga assim: Senhor Deus, muito obrigado porque eu conheço a referência que muda vidas, que muda história, que muda situações, que muda famílias. Amém? Aliás, vou aproveitar e perguntar: você tem escrito o pedido
de oração das pessoas. Você trouxe o pedido de oração. Ah, pastor, eu esqueço. De comer ninguém esquece, né? Pega o pedido, anota, traz o pedido de oração, ajude pessoas. Só colocando o papel aqui você já vai estar ajudando. Tenha certeza disso, tenha certeza disso. Então, Jesus era a referência. Maria não podia fazer nada, mas Jesus podia fazer tudo. E chega em Jesus a informação. E agora é aqui que eu quero conversar com você. Samuel, vai lá. Deixa eu ver, é que a Bíblia aqui, a letra é menor, eu tenho que ficar procurando aqui. Versículo de número 5. Versículo 5. Isso. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que a referência. Maria não podia fazer nada, mas Jesus podia fazer tudo. E a Maria que apresentou a solução para o problema naquele dia, ela disse exatamente assim, ó: façam tudo o que ele falar para fazer. É aqui que eu quero conversar com você. Faça tudo o que ele mandar. Faça tudo o que ele mandar. Não faça metade. Faça uma parte. Não faça a maior parte. Faça tudo o que ele mandar. Pastor, eu estou com uma dificuldade no meu casamento. Faça tudo o que Jesus mandar. Pastor, eu estou com uma dificuldade financeira. Faça tudo o que Jesus mandar. Pastor, eu estou com uma dificuldade física, espiritual, emocional. Faça tudo o que Jesus mandar. Pastor, eu estou com uma dificuldade em determinada área ou situação da minha vida. Faça tudo o que Jesus mandar. A referência para nós se chama Jesus. Aí, o versículo seguinte, se eu não estiver enganado, vamos ver o que diz o versículo seguinte. Perto havia 6 potes de pedra usado pelos judeus. Isso. Vamos para o próximo. Disse Jesus: encham os potes com água. Verso 7. Essa é a minha versão aqui. Se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui. Encham de água as talhas. A orientação de Jesus: encha a talha de água. Eu acho legal a gente pensar. Eu acho legal. Se vai depois praticar ou não é uma outra história, mas eu acho legal pensar. Símbolo do Espírito Santo na Bíblia: anel. O anel é um símbolo do Espírito Santo. A pomba é um símbolo do Espírito Santo. O vento é um símbolo do Espírito Santo. O fogo é um símbolo do Espírito Santo. Então, quando você vê esses elementos na Bíblia, o óleo, eu falei anel, mas é o óleo, o vento, o fogo, a pomba. Óleo, vento, fogo, pomba. Está faltando um símbolo. Qual que é mesmo? Qual? Você está esperto. A água é o outro símbolo do Espírito Santo. Então, quando você vê essas palavras na Bíblia, é importante você entender que ela está dizendo assim, ó: o Espírito Santo está agindo em determinada situação, de determinada forma. Muitas vezes esses elementos eles são símbolos do Espírito Santo agindo, trabalhando. Aqui disse assim, ó, Jesus disse: encham as talhas com outras palavras, ele estava dizendo: não pode faltar o Espírito Santo. Claro que não era o Espírito Santo que você vai colocar dentro da talha, colocar na talha o Espírito Santo. Ele está dizendo, é o símbolo.
E aí está não é segredo, porque já está revelado, mas aí está uma grande informação para a gente pensar. Porque muitas vezes as pessoas estão com problemas sérios a serem resolvidos, mas com as talhas vazias. A talha da pessoa está vazia. A pessoa não tem buscado o preenchimento do Espírito Santo. Está aqui, não está? No verso 7. Quando os potes estavam cheios, a minha tradução é que uma versão, essa é um pouco mais moderna do que a que eu tenho aqui, e a NVT. A NVI, se tiver fácil aí, põe a NVI que é para bater mais naquilo que está aqui, ó. Eles encheram encheram totalmente as talhas d'água. Aqui não diz totalmente, mas encheram até a borda. Essa é a versão, a NVI. Encheram até a borda. Quer dizer, a vida cheia do Espírito Santo, de um crente, de uma crente, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ela não pode ser superficial, ela tem que ser até a tampa, até a tampa. Eles estavam com um problema a ser resolvido, eles estavam com uma questão a ser resolvida, como eu tenho problemas para serem resolvidos, como você tem problema para serem resolvidos. Cada um de nós temos os nossos problemas, os problemas que estão aí apresentados dia a dia. E o texto bíblico, ele está dando o quê? Uma referência de como resolver ou de como direcionar para que o milagre possa acontecer. Tem alguém que precisa de um milagre aqui nessa manhã? Diga isso. Eu também. Mas a Bíblia, ela deixa bem clara: quem precisa de milagre não pode deixar a talha vazia. Com outras palavras, quem precisa de milagre não pode abrir mão da ajuda do Espírito Santo. Não pode. Aí a conversa ela pode se alongar e se estender de uma maneira assim impressionante. Mas vamos manter essa conversa assim do jeito que nós não nos percamos no finalmente dela. É importante a gente entender qual é a ação, a atitude para a nossa vida no dia a dia. Jesus disse assim, ó, perdão, não foi Jesus, foi a Maria que disse: façam tudo o que ele vos mandar, disser, façam tudo. Com outras palavras, a palavra, a direção, ela vem sobre a nossa vida através da Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, é o Espírito agindo em nós. Eu me lembro muito bem, meu pai gostava muito de falar isso aí. Eu ouvi várias vezes ele falando, de vez em quando ele estava com alguma questão teológica para ele, que ele gostava da Bíblia, ele lia a Bíblia e às vezes ele não concordava com um amigo, com outro amigo que parava para conversar com ele da Bíblia, e ele fica: mas fulano não entende, a palavra é o Espírito. Então, ele fala, eu me lembro muito bem do meu pai falando, o jeitão dele falando. Enfim, encha a talha. Aí precisamos pensar o quê? O que a palavra diz, porque lá eles precisavam de vinho. O vinho ia sair da talha. Aí cada um de nós tem que aprender a fazer aplicação para a nossa necessidade. Pastor, minha necessidade é profissional. Então encha a talha de água na sua vida profissional. Deixa o Espírito fluir na sua vida profissional. Ele vai te direcionar na sua vida profissional. Você está entendendo, sim ou não? Ele vai dizer para você coisas importantes dentro da vida profissional de uma pessoa, uma coisa que é importantíssima e a Bíblia ensina. Dentro da vida profissional de qualquer pessoa, o importante, uma coisa importante é crescer. A pessoa crescer, aprender. Você trabalhou a vida toda não, mas uma boa parte fazendo lanche, Daniel? Não? Oi? 2 anos fazendo. Quando você começou fazendo o lanche lá, o cachorro quente?
já era selado com catupiry? Você não pegou a fase então que antes não era selado. Lá atrás não era selado. O que é isso, pastor? Selado com catupiry? O amendoim não gosta de catupiry, né, amendoim? Olha lá. Ele passa mal. Só com o cheiro ele passa mal. Lá atrás o lanche era um lanche assim: salsicha, vinagrete, batata palha, salsicha, vinagrete e pão. Foi passando o tempo, os chapeiros eles aprenderam que passar o catupiry e deixar com a barriga o lanche com a barriga na chapa derrete o catupiry e fala selado. Tem gente que gosta, né? Tem gente que come. Os chapeiros eles vão aprendendo. Um exemplo, entre outros tantos. A vida profissional, e ele é da área da construção civil, ele não é chapeiro, aprendeu a fazer no decorrer da vida dele. Cada profissional, cada um de vocês vai aprendendo. Essa é uma palavra dentro da vida profissional. Uma coisa que não pode faltar é aprendizado, desenvolver no aprendizado. Outra coisa dentro da família, né? Por exemplo, dentro de um casamento, que não pode faltar no casamento, qual que é o direcionamento dentro de um casamento. Até o Luiz outro dia trouxe a lição da escola. Tem uma disciplina que ele estuda lá que vez por outra ele traz a lição e nós temos que fazer, eu, ele e a Marcinha, todo mundo junto. Então a gente sentou e conversou. Na lição perguntava: o que não pode faltar numa família? A Marcinha falou amor. O Luiz falou, eu não lembro o que o Luiz falou, não lembro. Eu falei, vamos contribuir, falei compromisso. Uma coisa que não pode faltar na família é compromisso. Se o homem não estiver comprometido com a mulher, fica difícil. Se a mulher não estiver comprometida com o homem, fica difícil. Se o pai e a mãe não estiver comprometido com o filho, fica difícil. Mas se o filho não estiver comprometido com o pai e com a mãe, fica difícil também. Não é isso exclusivamente, mas é a importância. Então, dia após dia. Outro dia veio uma pessoa: pastor, preciso que o senhor me dê uma direção em tal assunto que eu estou precisando resolver. Falei: você espera, daqui a pouco Deus vai falar através da palavra, ele vai falar com você. A pessoa nem gostou muito que eu falei isso. Eu não vou falar agora, não vou conversar sobre isso. Depois Deus vai usar o altar para falar com você. E aí, ou se faltar alguma coisa, eu vou te ajudar. Eu já estava com a palavra para conversar. E nós falamos na semana passada a respeito de direção, não falamos? Do direcionamento, das direções, que não é direção, decisão. Falamos, inclusive, do Josué. Aí a pessoa queria que eu falasse, que eu sugerisse, que eu desse uma direção para tomar uma decisão. Aí eu falo: faz assim, assado, cozido ou frito, toma decisão tal. A pessoa, aí eu ia vir pregar aqui sobre decisão. Ele ia falar o quê? Pastor pregou sobre decisão só porque eu fui perguntar, pedir ajuda. Eu já estava com a palavra para ser pregada. Falei: vai ouvir do altar. Se faltar alguma coisa, eu ajudo conversando. Ouviu, recebeu a palavra, tomou posse da palavra. Decisão boa é a decisão que nos aproxima de Deus. Se estiver te distanciando de Deus, não é a melhor decisão. Não é, de jeito nenhum. Não se iluda. Encha a talha. Não deixe a sua talha vazia. Não deixe a sua talha pela metade. A talha cheia significa o direcionamento dado pelo Espírito Santo de Deus mediante a palavra. Amizade boa é a que aproxima de Deus. Amizade boa é a que nos chama, que nos convida para vir para a igreja. Amizade boa é aquela que nos mostra quando às vezes nós estamos errados, equivocados em um determinado assunto. Se o amigo, se a amiga, se até o familiar estiver nos afastando, nos distanciando de Deus, não está sendo uma boa companhia para nós. Gostou, não gostou, paciência.
Mas nós temos que levar esse assunto a sério. Está cheio de gente por aí com a vida bagunçada e precisando de milagre. Mas o milagre não acontece por quê? Porque a talha está vazia. Talha cheia significa a pessoa com o Espírito Santo transbordando na vida dela. Talha cheia significa a pessoa ouvir a voz do Espírito Santo e dizer assim, ó, não é isso que eu queria ouvir, mas eu entendo que essa é a melhor diretiva para a minha vida. Não é isso que eu queria fazer, mas eu entendo que essa é a melhor atitude mediante a palavra de Deus. Talha cheia, vida cheia do Espírito Santo, sempre, entenda uma coisa, sempre vai convidar você para uma luta, para uma guerra. Talha cheia significa você sempre será convidado para uma guerra. Que guerra, pastor? A guerra entre a carne e o Espírito. Talha cheia significa isso daí. Você será convidado a lutar. Você vai estar com vontade de dormir, mas Deus vai dizer, vai orar. Você vai estar com vontade de fazer determinada coisa, Deus vai dizer, vai ler a palavra. Você vai estar com vontade de outras tantas coisas, e Deus vai dizer, vai para o templo. É luta, é guerra. Então, Jesus, ele faz o quê? Enche as talhas. Eles encheram, mas eles encheram como? Eles encheram totalmente. Totalmente. Samuel achou na outra versão a palavra que eu tinha comentado. Totalmente. Enche a talha. A partir do momento em que as talhas foram cheias totalmente, então, logo após, Jesus, ele diz assim, ó, verso de número 8, então lhes determinou, tire a água e leve para o mestre-sala. Tire a água, leve a água para o mestre-sala. Quem é o mestre-sala? O mestre-sala, o mestre de cerimônia, aquele que servia, aquele que provava, na verdade. Antes ele provava tudo para depois ser servido. Aí quando ele prova, ele fica surpreso. Ele fala, poxa vida, o pessoal geralmente serve vinho bom, porque a turma começa a beber, e tem uns que bebem demais. Depois que a turma tá bebidinha, com a cabeça já para lá de Bagdá, aí serve o vinho ruim, eles nem estão percebendo, eles estão igual amendoim comendo o carvão da churrasqueira, achando que está comendo carne. Não. Vocês serviram o vinho bom no começo, mas agora, o vinho que está sendo servido agora, ele é muito melhor. Você vê quando tem a direção dada por Deus, você vê quando tem o preenchimento do Espírito Santo, você vê quando tem a prática da palavra, como o que vem depois é muito melhor. Então eu vou resumir a conversa essa manhã para você em uma frase. E se você quiser escrever a frase, se você quiser colocar no seu Instagram, me marcar lá no seu Instagram, vou ficar feliz, vou repostar depois. A frase é: o que está por vir será muito melhor. A frase é o quê? Baseado em quê, pastor? Em emoção. Fui para a igreja hoje de manhã, o Carlão veio, olha. Hoje o Carlão veio. Tá até aí. É que ele trabalha, a escala dele é assim, ó. Ele trabalha um dia no ano, folga 364, e ele vem no dia que dá certo, né, Carlão? O Carlão, ele fica me enrolando. Ele me enrola, ele pensa que ele tá me enrolando, mas eu tô bem de olho nele, viu, Lígia? Ó, seu gemo aqui, ó. Ele trabalha, ele é bombeiro, né, Carlão? E com esse tempo de seca, de queimada, tem trabalhado muito mais do que está acostumado. Enfim, a mensagem vou resumir a conversa e nós vamos orar. A mensagem é: o que está por vir será ainda melhor. Encha a talha, irmão, encha a talha. Encha a talha. Encha a talha. Não deixa
enche e falta água. Até lá atrás, Samuel, volta lá no totalmente, 7 ou 8, não lembro. João 2,7, enche a talha, e eles encheram. A palavra não vai faltar desse altar aqui. É um compromisso meu com você, é um compromisso meu e com Deus. Enquanto eu puder contribuir na sua vida, não vai faltar palavra, não vai faltar direcionamento. Você vai pegar a palavra, você vai agarrar a palavra, você vai colocar a palavra em prática. Talvez vai ter dia que essa palavra vai ser amarga, e a Bíblia fala disso. Ela é às vezes amarga no início, mas depois, quando ela começa a fazer o efeito, ela se torna agradável. Não vai faltar direção, não vai. Pega a palavra e faça do jeito que a palavra for direcionada. Faça. Busque ter vida com Deus. Busque ter vida cheia do Espírito Santo. Não deixe de lado a ação do Espírito Santo. Converse com ele. Pastor, eu não sei orar. Então você diz assim: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Qual vai ser a sua oração? Só isso. Se fizer isso bem feito, vai estar fazendo mais do que precisa até. Faça isso. E faça isso bem feito. Eu duvido que Deus não vai responder. Deus vai responder, e nós estamos vivendo um tempo de milagre. Esse é um tempo, se você parar para conversar com as pessoas, você vai ver que as pessoas, elas estão recebendo milagres aqui nesse lugar. Não é aqui, é milagre por aí, mas nós está aqui, irmão, então tem que falar daqui. Vou falar dali, só nós está aqui. Né, Júlio? Tem gente que gosta de falar de lá, de acolá, e não sei aonde. E da onde está, não fala. Tem gente que fala bem da mulher do outro, do marido da outra, do filho do outro, não fala bem da própria casa. Eu vou falar bem da minha casa, da minha família, dos meus irmãos da fé, da igreja que eu congrego, que eu participo, que eu congrego. Eu falo bem daqui. Os outros, cada um que corra atrás do seu dia a dia. Então, nós estamos vivendo um tempo de milagre. Nós estamos vivendo um tempo que Deus está liberando, que Deus está fazendo. E eu tenho uma boa notícia para te dar. É um tempo do milagre de Deus na sua vida. É o tempo do milagre de Deus na sua casa. É o tempo do milagre de Deus na sua família. É um tempo do milagre. Pastor, mas não sei como, porque olha, tá feia a coisa. Último exemplo bíblico. Vou até fechar a minha Bíblia, que é igual a sua. Você trouxe sua Bíblia, né? Já fechei, Eu me lembro que os egípcios estavam correndo atrás do povo de Israel. Na frente tinha mar, para trás tinha soldado egípcio. Com outras palavras, estava igual muitos estão aqui hoje. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é? Não tem uma música antiga que falava isso daí? É um ditado popular, além de uma música. Tem muitos que estão aqui, olha, meu Deus, não sei como que vai ser. Eu vou te dizer como que vai ser. Vai ser uma bênção. Deus vai te dar a vitória. Bata a palma e fica em pé, por favor. Chega de conversa. Pega seu pedido de milagre, pega seu papel, pega a fotografia ou coloca diante de Deus a sua vida. Eu quero orar por você. Eu vou oferecer para você uma oração. Se você aceita, basta dizer amém, eu recebo, eu tomo posse, é minha, eu agarro, é hoje, vai dar certo, o pastor tá falando a coisa certa. Você receba, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus. Naquele casamento havia uma dificuldade que havia se manifestado no decorrer, meu Deus, do casamento. Não foi antes, não foi depois, foi durante. Assim, muitas coisas acontecem na nossa vida. Não acontece antes nem depois, acontece durante. Mas nós estamos aqui igual aquele casal estava lá. Nós estamos aqui com a presença do Senhor neste lugar. E é a presença do Senhor que faz toda a diferença. Tenho certeza, aqui muita gente, por que não dizer aqueles que estão também através da transmissão, muita gente precisando de milagre, mas não vai faltar nada. O milagre vai acontecer. A talha será cheia totalmente. A
talha será preenchida, e quando for tirar a água daquela talha, já não vai ser mais água, será vinho, mas não será um vinho qualquer, será o melhor vinho. Assim vai acontecer na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Não será uma resposta, será a melhor resposta, em nome de Jesus. Recebe dizendo amém, recebe dizendo graças a Deus e batendo palma para Jesus.